Vamos ler o versículo 14. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Todos acharam, digam amém. Quem está procurando, grita misericórdia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler o versículo 14. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Todos acharam? Digam amém. Amém. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Vou repetir. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Diga comigo, meu Deus. Fala comigo através da sua palavra. Tome os nossos assentos, Bíblias de lado. Pela oportunidade de mais uma vez ouvirmos aquilo que Ele tem para ser entregue aos nossos corações nesta noite. Todos nós que estamos aqui, viemos aqui com um propósito, sempre inicio quando prego dizendo isso. Todos nós temos algo, que viemos para a igreja para pedir ao Senhor. Todos nós saímos de casa com um objetivo, de adorar a Deus, de pedir, de clamar, de cultuar. Cada um de nós tem um propósito. Se eu perguntar quem veio aqui em busca de uma resposta, alguns levantarão as mãos. Se eu perguntar quem veio aqui para adorar, todos levantarão as mãos. Se eu perguntar aqui quem está precisando de milagre, talvez alguém vai levantar as mãos. Se eu perguntar aqui, como já perguntei, quem veio ouvir a voz de Deus, todos vieram ouvir a voz de Deus. Mas ouvir a voz de Deus, às vezes estamos aqui ou viemos à igreja para ouvir a voz de Deus em cima daquilo que nós queremos que Deus fale. E nem sempre Deus vai falar aquilo que a gente quer ouvir, mas sempre Deus vai falar aquilo que nós estamos precisando de ouvir. E o que Deus tem para nós nesta maravilhosa noite é algo surpreendente, talvez, é algo importante, porque tudo que vem de Deus é bom, e tudo que Deus traz para nós é importante, ainda mais quando é baseado dentro da sua palavra. E o texto que nós lemos foi um texto escrito por Paulo, dando graças a Deus por sempre que nos faz Deus triunfar. Paulo estava dando graças e ele está falando dos frutos do seu ministério, e graças ele está dando a Deus. Mas nessa graça, nesse triunfo de Paulo, que ele está agradecendo a Deus, baseado neste versículo, nós podemos notar e podemos tirar daqui alguns triunfos, alguns segredos do triunfo da igreja. A igreja não nasceu ontem. O nosso ministério, por exemplo, esse ano completou 58 anos. Nasceu em 1962. Várias outras igrejas existem os seus anos de ministérios, e todo ano comemoram os seus aniversários de existência de suas igrejas. Mas eu quero falar do triunfo nesta noite da igreja de Cristo, da igreja do Senhor Jesus,
da igreja que foi estabelecida na terra, que não é quatro paredes, é eu e é você. A igreja que começou lá no livro de Atos, é o triunfo desta igreja. Se notarmos na Bíblia, esta igreja, ela vem crescendo desde quando começou, e a Bíblia, ela vai nos trazer alguns segredos, por meio deste texto sagrado. O apóstolo Paulo, ele celebra as grandes vitórias conquistadas pela igreja do Senhor, e atribuiu a Deus estas vitórias, por intermédio de Jesus Cristo. O mérito da nossa vitória é sempre de Cristo. Quando Deus dá vitória para mim, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus dá vitória para você, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus abençoa a sua casa, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus permite você viver mais um dia de vida, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus permite você respirar, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus nos dá livramento, louvado seja o nome do Senhor. Você levantou hoje, tomou o café da manhã ou jejuou, mas alguma refeição você fez no dia de hoje, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu faço das palavras de Paulo, as minhas palavras nesta noite, e digo como Paulo disse, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, então tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. E aí Paulo vai falar dos triunfos, e nós vamos tirar aqui os triunfos da igreja, os segredos por que a igreja permanece. Você notou que os anos passaram, crises veio, lutas vieram, e a igreja do Senhor está de pé. Lutas vieram, barreiras vieram. Quantos no nosso meio que tem lembranças de pessoas que entraram aqui, que sentaram nesses bancos, hoje não estão mais, mas a igreja do Senhor está de pé. Por que a igreja, ela sempre cresce? Por que a igreja sempre tem os seus triunfos? Porque existem alguns segredos da igreja, e segredos estes que devem ser passados, devem ser pregados, devem ser lembrados, nunca devem ser esquecidos. Porque estamos criando uma geração, e aí eu digo das crianças que são os obreiros de amanhã, e até mesmo dos obreiros de hoje, que eram as crianças de ontem, precisam sempre estar lembrando que a igreja, ela sempre vai triunfar enquanto ela estiver nesta terra. A Bíblia vai nos dizer que a igreja começa quando o Senhor chama Pedro e fala com ele: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso está registrado em Mateus capítulo 16 e no versículo 18. A igreja, ela sempre triunfa, e o primeiro, eu não vou ter tempo, mas um dos segredos do triunfo da igreja é que a igreja foi edificada na rocha. A igreja não está edificada em areia, a igreja foi edificada na rocha. Isso precisa ser passado. Os nossos jovens de hoje precisam de saber disso. Os nossos obreiros de hoje precisam saber disso. Quem já sabe, precisamos sempre estar lembrando que a igreja está firmada na rocha. Então tudo que acontece aqui é porque a igreja está firmada na rocha. A igreja não está firmada em A, B ou C, mas a igreja está firmada na rocha, e esta rocha é Cristo. Em qual pedra e em qual rocha a igreja foi edificada? Quando os homens de Deus queriam algo que exprimisse firmeza e segurança, eles se referiam ao próprio Senhor como uma pedra firme e uma rocha segura. A igreja foi edificada sobre a rocha, e sobre esta pedra, esta rocha que é o Senhor Deus, nada pode
derrubar a igreja. Quando eu digo que nada pode derrubar a igreja, eu estou dizendo que nada pode derrubar o crente que está firme em Jesus. Barreira não pode te derrubar, muralha não pode te derrubar, luta não pode te derrubar, perseguição não pode te derrubar. Paulo mesmo disse: quem nos separará do amor de Cristo? E lá no final, ainda que venha a angústia, ainda que venha a tristeza, ainda que venha a fome, ainda que venha a decepção, ainda que venha a angústia, ainda que venha qualquer barreira que for, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Quando alguns crentes caem, olha para A, olha para B, olha para C, bota a culpa em um, bota a culpa em outro, bota a culpa no pastor, bota a culpa no João, bota a culpa em quem não te deu atenção, é porque não está afirmado em Jesus, a rocha. A gente vive por causa da rocha, a gente caminha por causa da rocha, e a rocha que eu digo é Cristo Jesus. Eu não posso me escandalizar muito com nada, porque a minha fé está firmada em Deus. E com Deus, quando a gente está ligado em Deus, tudo funciona. Quando o crente está ligado em Deus, tudo dá certo. Quando o crente está firme com Deus, luta não para crente, desânimo não pode parar crente. Por quê? Porque ele está firmado em Jesus. Você está firmado em quem? Quem é que te sustenta na caminhada da fé? Quem está sustentando você na caminhada da fé? Se você está firmado no homem, eu te convido a firmar em Jesus. Porque firmado no homem é o mesmo que está firmado em areia. É a mesma coisa de casa na areia. A casa na areia, o vento vem e leva, segundo a Bíblia. Mas o vento, quando bate na rocha, ela nem balança. Porque é rocha. E só Jesus é a rocha do crente. Jesus é a rocha do crente. O outro triunfo da igreja é que a igreja, ela caminha orando. A igreja caminha orando. A igreja caminha a igreja caminha orando. Aqui mora algo que está morrendo nos nossos dias: oração. E a igreja só triunfou até hoje por causa da oração. Colossenses capítulo 4, no versículo 2 está escrito: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. A Bíblia diz ainda em Efésios capítulo 6, no versículo 18: orando em todo tempo com toda oração e súplica. A oração, ela comove as mãos de Deus. A oração movimenta as mãos de Deus em nosso favor. A oração traz para nós vitórias inesperadas. A oração resolve problemas que para a ótica humana não tem solução. A oração reveste problemas irreversíveis. Mateus capítulo 21, no versículo 22 está escrito: e tudo quanto me pedires na oração, crendo, recebereis.
crente, e tem muito crente perdendo a arma mais poderosa dele, que é a oração. Eu me lembro, estava conversando na casa do pastor Ilmar. Em um certo momento nós lembramos das vigílias. Ele fez com meu pai 1 ano e 6 meses de vigília. E as vigílias eram vigílias de oração. Eu era pequeno, menino, mas eu me lembro. O tempo bom, o tempo em que as crianças eram batizadas com o Espírito Santo, o tempo em que Deus usava muitas crianças na revelação, o tempo em que as crianças pregavam, o tempo em que Deus agia de uma forma tremenda por causa da oração. A gente está precisando resgatar em nossos dias o tempo de oração. Nas vigílias, nos cultos, nós estamos precisando tirar momentos a mais para falar com Deus. A gente orava mais, a gente jejuava mais, a gente era mais abençoado porque a gente orava muito. Aleluia. Hoje a gente não ora mais como antes, a gente não jejuma mais como antes, a gente não busca mais como buscava antes. E aí Deus me lembra de 1 Tessalonicenses capítulo 5, se não me falha a memória, o versículo 17, está escrito bem pequeno lá: orai sem cessar. Tem muito crente morrendo, tem muita igreja morrendo por falta de oração. Tem muito crente morrendo por falta de dobrar o joelho e falar com Deus. Muitos estão confiando no ciclo de oração. Muitos estão confiando, não precisa orar, tem o ciclo de oração. E se o ciclo de oração não orar? Não, mas tem o pastor que é um homem de jejum e oração. E se ele não orar? A gente precisa se unir para orar, para buscar mais a presença de Deus. Porque aqui a arma do crente mais poderosa é a oração. A própria Bíblia está escrito: essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Capítulo 2 e o versículo 5, se não me falha a memória, que é para a gente arrepender e voltar para o caminho de onde a gente veio. Quem ora como orava antes aqui? Levanta a mão. Quem jejua como jejuava antes aqui? Levanta a mão. O Senhor está mandando a gente voltar. Eu me lembro de um tempo que eu orava muito. Orava, mas orava muito, era jovem, não tinha nada para fazer, não tinha um passarinho para tratar. Eu orava bastante. E o Senhor está nesta noite cobrando de mim, para mim não esquecer do triunfo da igreja, que um dos triunfos da igreja é a oração. E as igrejas nos dias, o evangelho nos dias em que estamos vivendo, está morrendo por falta de oração. A gente ouve hinos que são gravados, cantamos hinos, mas a gente não pratica o que cantamos. Cantamos um hino que diz: se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Mas a gente não tem muito mais. Está faltando lágrimas dentro das igrejas. Está faltando clamor dentro das igrejas. E a gente não pode. O que é que a nossa geração pequena que está crescendo, o que será da geração de amanhã? Nós estamos vivendo em uma segunda ou terceira geração, se não me falha a memória, uma terceira. Eu posso dizer que é uma terceira geração. A que eu vivo é uma terceira geração. A primeira
os antigos, os mais velhos, tudo era Deus. Você lembra disso? Tudo era Deus. Houve um tempo em que houve uma geração em que Deus é tudo. Culto, tinha culto em casa, era para Deus. Vai ter uma festa de aniversário, culto, tudo era Deus. A festa de 15 anos, culto. Oramos para Deus dar um filho, culto de ação de graça, porque Deus deu um filho. O filho nasceu, culto de ação de graça, porque a gravidez foi uma bênção e o filho nasceu. Tudo era Deus. Era tudo Deus. Não tinha iPad, iPod, iPhone, iTunes. Não tinha, era tudo, era Deus. Deus. As festas de aniversário, louvores, Jair Pires, Lorival de Freitas, Sofia Cardoso, tudo era para Deus. E aí essa geração passou e nasceu uma outra geração. E a segunda geração, Deus é tudo, mas podemos colocar mais alguma coisa. E aí começou a mudar. A festa de 15 anos tinha o louvor, mas também tinha a música secular para os parentes que não eram crentes. Eles também precisavam se confraternizar. Antes, a geladeira, o freezer, estava só o refrigerante, mas agora eu vou colocar umas 5 cervejinhas aqui debaixo para os meus parentes que não são crentes. E aí, tudo antes era Deus é tudo, agora Deus é tudo, mas a gente pode colocar alguma coisa. E nessa alguma coisa, as músicas seculares foram entrando, as paródias foi entrando, e ao invés de ter somente o culto para Deus, tinha o culto para Deus, mas tirava uns 5, 10 minutos para a musiquinha secular. E aí está nascendo a terceira geração. E sabe como que a terceira geração está vindo? A primeira, Deus é tudo. A segunda, Deus é tudo, mas podemos colocar mais alguma coisa. E a terceira geração nasceu. Não precisamos mais de Deus. Você notou? Deus é tudo. Deus é tudo, mas podemos colocar mais alguma coisa. E agora estamos vivendo uma geração em que Deus não é tudo, em que Deus é Deus, mas podemos colocar alguma coisa, e dessa alguma coisa foi só entrando essa alguma coisa, e agora Deus está ficando esquecido. E nós, que sabemos que Deus é tudo, estamos esquecendo de falar com a geração que está chegando para a igreja, que o triunfo, que a igreja triunfou até hoje, foi porque ela está firmada em Cristo e por causa da oração. Você está entendendo? Você está entendendo aonde a gente está indo? Aí eu te faço uma pergunta: o que será da geração que está crescendo? Por que os valores estão sendo distorcidos? Os valores estão sendo distorcidos. A geração que está crescendo não sabe mais o que orar. Vou falar algo aqui que eu faço até hoje, minha esposa está aqui, é prova disso. A geração que está crescendo, ela está crescendo sem a bênção de Deus. E a bênção de Deus começa aonde? Quando a criança levanta. Quem aqui que é adulto, que até hoje tem o pai ou a mãe vivo, ou tem os dois vivos, e escuta o pai ou a mãe falar: Deus te abençoe, meu filho? 2 mãos levantou, 3, 4. Você está notando que Deus está sumindo e a gente não está percebendo? Eu levantava 4 horas da manhã para ir trabalhar.
E eu acordava o meu pai, antes de trabalhar, meu pai e minha mãe, eu acordava eles. Pai, estou indo trabalhar. Benção. Eu escutava. Deus te abençoe. Você está notando que Deus está sumindo? Que muitas vezes a geração que está crescendo hoje está esquecendo de Deus e a culpa é nossa? Que não fala Deus te abençoe dos filhos? Quantos filhos hoje não sabem o que é dizer benção pai e benção mãe? Estou mentindo? Quantos filhos hoje que não sabem mais? Não tem o hábito. Benção pai, benção mãe, benção. Isso é algo que se não fizesse, ai ai. A vara de goiaba comia. As varinhas de marmelo, elas estão crescendo hoje, não crescia não. Não crescia não. Porque na hora que estava no tamanho bom, no tamanho bom, elas eram cortadas e colocadas atrás da porta, e os filhos viam. E aí o filho nenhum falava benção pai e benção mãe. A bênção de Deus está sumindo dos lares. Está sumindo dos lares. E nós não estamos percebendo. E com isso Satanás está agindo. Mas sabe, Deus me trouxe aqui, colocou você sentado para me ouvir, para juntos nós mudarmos essa história hoje. E o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, vai transformar a nossa mente, porque a bênção de Deus vai começar dentro da nossa casa. A nossa casa precisa voltar a ter a bênção de Deus. Eu não sei com quem Deus está falando aqui, mas pai e mãe, começa a profetizar a bênção de Deus dentro do seu lar, no meio dos seus filhos. Deus te abençoe, meu filho. Começa a ensinar. A bênção de Deus vai reinar dentro da sua casa, mas ela tem que começar através de você. Ela tem que começar através de você, através de mim, através de nós. O triunfo da igreja, um dos segredos do triunfo da igreja é a oração. Primeiro, foi firmada na rocha. Segundo, ela caminha na oração. O terceiro é o mais interessante. A igreja, ela caminha na palavra. A igreja caminha na? A igreja caminha na? A igreja caminha na palavra. Sabe por que a igreja está triunfando até hoje? Por causa da palavra. Palavra. Sabe aquelas palavras que enchiam o coração da gente? E está faltando um pouco de palavra no nosso meio. Talvez você assusta com o que eu estou dizendo, mas eu vou te explicar detalhado para você entender. Está faltando palavra no nosso meio. Estuda-se muito, mas não se estuda para pregar a palavra. Muitas vezes se estuda para dizer para o outro: eu prego mais que você. Contei uma história, contei algo que aconteceu comigo para o pastor Gilmar hoje lá na sua casa. Conversei com um irmão. Esse irmão dá muita aula, curso da palavra de Deus. Mandava para mim. Um dia eu disse para ele: varão, suas aulas são maravilhosas, mas você está esquecendo de dizer que letra sem unção não é nada. Até hoje esse irmão não fala mais comigo, porque eu falei uma verdade. Você está entendendo? Não sou contra estudar, eu sou a favor. Se você tem condição, estuda a Bíblia, mas come Bíblia. Tem tempo? Bíblia de manhã, Bíblia de tarde,
Bíblia de noite. Estuda, mas estuda muito. Mas não se esqueça, quando você subir aqui em cima, ou quando Deus te der qualquer oportunidade, seu estudo some e tem que entrar a ação, a unção de Deus. Tem muita letra e está tendo pouca palavra. Que saudade dos cultos antigos. Aqueles irmãos que não sabiam nem ler direito. Aprendi a ler com a Bíblia. Mas quando pegava o microfone, irmão, o que era aquilo? Que poder que caía. Eu já dei muita risada de ouvir irmãos falar errado. Eu já dei muita risada de irmãos por causa do modo simples de falar. Falava de jeito que fazia a gente rir. Mas sabe aquela risada que você ria, mas na hora que você parava assim, a unção de Deus estava lá? Deus curava. Por causa da unção de Deus. Você não notou que os milagres estão sumindo? Você não notou que os milagres estão desaparecendo? Você não notou que os paralíticos estão sumindo? Não está mais andando nas igrejas, nem vindo mais, às vezes está vindo. Você não notou que tem muitos milagres que aconteciam, que não estão acontecendo, mas sabe o que é isso? É falta de unção de Deus. E unção de Deus nós não vamos conquistar na faculdade. Unção de Deus nós não vamos conquistar nos bancos das escolas. Unção de Deus nós não vamos conquistar lendo um livro qualquer. Unção de Deus nós não vamos escutar alimentando a nossa alma só de letra. Unção de Deus a gente se conquista com boca no pó, joelho no chão, jejum e oração. Buscar mais a unção de Deus. Quantos cultos eu saí arrepiado dos cultos. Sabe por que eu estou pregando aqui? Por causa da oração. Sabe por que eu estou aqui em cima hoje falando com vocês isso? Porque eu via a oração dentro de casa. Eu via a leitura de Bíblia dentro de casa. Eu via louvores dentro de casa. Quantas vezes na rua Domingo Francis Drummond, número 105, lá no Capão, lá no Bar Ouro Preto, atrás do ponto de apoio da Montijo, eu soltando pipa, 5 anos, 7, hoje estou com 34, pipa morreu, então não solto pipa não, mas antes eu soltava bicava, e eu lá soltando pipa, e a roupa batendo lá no fundo, no tanque, dentro de casa, a roupa batia, pá, no tanque, não tinha máquina não era tempo moderno não, era tudo na mão, esfrega na mão, e bate no tanque, vai para lá e vai para lá. Hoje não, hoje máquina, joga a roupa dentro, joga o sabão, liga a máquina e ela fica lá, bate, a roupa sai limpa, e às vezes você fala que está na prova ainda, né? Às vezes a roupa só no tanque lá, Deus, que prova é essa? Assim não. Mas eu via minha mãe lá na mão, e eu soltando pipa e eu escutava. Na rua, e eu lá embaixo escutava. Está chegando a hora de partir. Prepare a igreja para subir. Esteja sempre firme em oração, que é tempo de real consagração.
Quantas vezes eu entrei dentro de casa e via meu pai no sofá preto, um sofazinho preto, sofá que o pastor de Mal mais Evanção assentou umas vezes. Olha que eu era pequeno, eu lembro, hein? E eu via, eu passava e via o meu pai sentado, lendo a Bíblia. Sabe qual foi o resultado? Eu cresci e estou aqui. Quantas vezes eu via, eu pegava ônibus, 4, não, eu pegava 2, um ônibus, 3501B, saía lá no Jardim Alvorada, atravessava o centro, passava a Cristiano Machado, vinha lá para a igreja no bairro Santo Inês, na sede. E lá eu engatinhava, brincava e tudo, mas via os cultos. A geração que eu cresci, muitos são hoje pregadores, são pastores, estão aí, alguns estão vivos aí, prega ainda a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a gente via o resultado, somos o resultado de oração e de palavra. E a geração de hoje, o que ela está vendo? O que essa geração nossa está vendo hoje? Está enxergando o quê? Aí eu vou falar para você que tem filho. Seu filho estiver lendo, ele estiver lendo Bíblia, ele estiver cantando em casa, ou estiver metendo pau, você está me entendendo? O que eles estão vendo? O que a geração pequena está vendo? Se nós não mudar o trajeto e não começar a lembrar dos triunfos da igreja, que é afirmada em Cristo, que caminha na palavra, que é baseada em oração e que caminha na palavra, o que será desses meninos amanhã? A gente precisa sempre estar lembrando disso. A igreja, ela está firmada em Jesus, ela caminha na palavra, ela caminha na oração, ela está firmada em Jesus, ela caminha na oração e ela caminha na palavra. Palavra, precisa de palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Comece a ensinar aos teus filhos a meditar na palavra, a viver a palavra, a andar na palavra, a dobrar o joelho e a clamar. E eu termino nesta noite dizendo o seguinte: Lamentações capítulo 3, o versículo 29, põe a tua boca no pó, talvez assim haja uma esperança. Eu não sei o que você veio buscar aqui, eu não sei o que você está querendo de Deus,